Tenha coragem. Quando a coisa ficar feia, você chama Brown. Hoje lutamos um contra outro. Amanhã podemos lutar juntos. Oi, beleza, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio falando sobre o world building de personagens de League of Legends e iremos falar hoje sobre o Braum. Primeiramente, queria falar que o Braum ele é meu personagem favorito, então eu espero tanto que o conto quanto a biografia sejam maravilhosos e com isso eu consigo gostar mais ainda do Braum. Primeiro eu vou deixar a pessoa que pediu, e se por acaso você gosta desse tipo de conteúdo, vou deixar no cardzinho todos os episódios de League of Legends que apareceram até agora. Se você chegou pela primeira vez aqui e não sabe como que funciona, primeiramente eu falo sobre as skins, a minha primeira impressão, depois eu falo sobre o conto, da biografia na verdade, depois eu falo sobre o conto nessa ordem, dando a minha primeira impressão. Obviamente eu não pesquiso mais, não vou atrás de outras informações, mas sim apenas informações que trazem especificamente nesse texto, nesse contexto, beleza? Então, bora lá, conversar um pouco mais sobre as skins do Braum. Então pessoal, começando aqui com as skins do Braum, é interessante porque se você for pegar aqui toda a estrutura dele, a gente tem um cara, né, cara grandão, um cara forte pra caramba, e tem aquele estereótipo do protetor, né? Ele é grande, ele é forte, ele usa um escudo, né? Então, de um princípio mais geral, a arma dele é um escudo, então traz mais outra informação de que sim, ele deve ter essa relação. É interessante pelo fato de que nós temos uma pessoa que mora em Freyjord, né, uma região congelada do universo de League of Legends, e o cara está totalmente com o peito aberto. Se você for considerar que as pessoas que possuem um metabolismo muito forte, muito rápido, faz com que ele soe bastante, produza muito calor interno, então acredito que seja uma forma fácil de se compensar utilizando a temperatura de regiões mais frias. O que é interessante também, se a gente for pegar aqui, é que nós temos um carneirão, né? A gente tem tanto o carneiro pegando aqui no quesito do escudo e também aqui no cinto. É interessante porque se você for ver também, existe umas tatuagens no peito, no braço, mostrando sim essa questão mais bélica, mais ritualística, trazendo uma referência forte com o quesito viking. Então você percebe que existe todas essas forças. E interessante é que normalmente quando a gente pensa em viking, a gente pensa naqueles barbão, nos cabelão, e no caso aqui o Braum, ele é careca. É interessante porque tem essa jogabilidade, né, essa jogatina de ideias, né, pra lá e pra cá. O que é interessante é que o escudo do Braum provavelmente nasceu pelo menos com a ideia, porque ele tem uma relação muito forte com o Poro, né, que é o bichinho, como se fosse um carneirinho. Futuramente, com o surgimento do Ornn, teve sim essa meio que conexão de background futuramente. E é interessante que quando acontece esse tipo de coisa, onde abre uma possibilidade de expansão de universo, é interessante, é o que nós chamamos de terceira lei de Sanderson no sistema mágico. Você não cria coisa nova, você expande aquilo que já foi feito, criando sim conexões. Então é interessante porque você tem essa trajetória narrativa, e isso que eu acho bem legal. Pegando então aqui o Caçador de Dragões, é interessante porque aqui a gente percebe que ele continua não tendo armas e vai se manter nisso porque a proposta do Braum é ter esse escudão. E o interessante é que você vê aqui na estrutura do escudo dele como se realmente o escudo fosse a reencarnação desse dragão. Onde pelo menos tem pra galera que manja dos RPGs, existem os mímicos. Os mímicos são objetos vivos. E no que poderia ser talvez um mímico dracônico, ou simplesmente uma reencarnação de um dragão nessa porta, ou simplesmente uma animação da porta fazendo com que ele crie essa capacidade dracônica. E é interessante porque, como eu acho que eu já falei já quando apareceu o Caçador de Dragões num outro episódio, não lembro exatamente qual que é o personagem que também tem essa skin, que aparece em Fairy Tail. Fairy Tail é um anime bem interessante que eu gosto bastante, e mostra lá que é o seguinte: se você quer destruir um dragão, você precisa ter as mágicas dos dragões. Então os Dragon Slayers são os magos que possuem mágica de dragão, porque dragão bate em dragão.
Se você quer destruir um deus, você precisa ser um God Slayer, que na verdade você também tem os mesmos poderes e capacidades de Deus. No caso de Demon Slayer, a mesma coisa. Não no anime Demon Slayer, né, Kimetsu no Yaiba, mas sim dentro desse universo de Fairy Tail. Então eu acredito que pegando essa mesma proposta, dragão bate dragão. Tanto que no Pokémon você também vê que existe naquele estudo fraquezas e resistências, imunidades, e dragões têm fraquezas com dragões. Então eu acredito que dentro do mundo nerd, de uma maneira geral, dragões possuem fraquezas contra eles mesmos. Então eu acho bem interessante que um caçador de dragão possuindo as habilidades de um dragão, nem que seja pequenininho, seria algo interessante, uma referência clássica, mesmo que não tivesse necessariamente um universo compartilhado, porém, de uma forma de senso comum, você pode utilizar de uma forma bem interessante e bem direta. Aqui a gente já entra no El Tigre. É interessante porque se você for pegar para ver, nós temos literalmente um lutador de luta livre. No caso aqui você percebe que dentro da cultura mexicana existe todo esse fato esse MMA diferenciado, né? Tanto que a galera fala assim, esse tipo de luta não é luta, é mais um show. É um pouco de tudo, né? O importante é sim trazer essas referências que eu acho bem legal. E é interessante que El Tigre, primeiro pegando o fato de ter essa origem mexicana, né? Essa origem de língua hispânica, então é interessante ter essa relação direta. E o outro ponto é que ele está não fantasiado de tigre, mas está com a máscara de tigre, e o Poro também. Tanto que existem algumas modalidades onde você joga em dupla, onde você tem a possibilidade de dar um tapa na mão do próximo e ele vai entrar no seu lugar, como se fizesse essa ideia. Tanto que no vídeo de abertura do Brown, depois que ele salva o Poro, ele fala, da próxima vez você cuida de mim. Então aqui seria uma referência direta, talvez, fazendo essa brincadeira, porque quando o Brown tiver um problema, aí o Poro entra para cuidar dele. É interessante porque essa modalidade de luta, você pode usar cadeiras, você pode usar mesas, pode usar bastão, pode usar qualquer coisa. E aqui, o que seria então o escudo do Brown é uma cadeirona de metal gigantesca, né? Referenciando tanto a modalidade esportiva de show, juntamente com o escudo que ele traz. Então, eu achei bem legal, bem interessante, que apesar de ser esse lado mais cômico, como o Brown traz essa ideia mais de suave, mais de tranquilo, apesar de ser um protetor dentro de uma guerra gigantesca que acontece em Frejor, acredito que seria interessante essas ideias. Eu acho, então, dando mais um reforçozinho que, obviamente, o Brown é o meu personagem favorito. Aqui a gente já entra em Coração de Leão. É interessante porque se eu vou pegar Coração de Leão, ele é o título de quem? Do Rei Arthur. Pegando então o Rei Arthur e a Távola Redonda, você vê nessa imagem que existe não necessariamente uma távola, mas sim um círculo. É interessante porque o círculo traz essa ideia de equalidade, onde todos estão equidistantes do centro, ou seja, todo mundo tem o mesmo poder, o mesmo ponto de voto e de veto. Então você percebe que existe o que dentro desse perfil mais de D&D, um cavaleiro. Nós temos talvez um monge, pegando talvez um Drunken Master, que normalmente é usado como monges. Nós temos um mago, nós temos um ranger e um cavaleirinho aí em formato de Poro, deixando-se bem fofinho novamente. Então, pegando também a ideia de Rei Arthur como aquele que tem um coração inabalável, aquele único, aquele grande rei mítico que mostra o grande poder da sua benevolência e todas as suas ações, reforçando o perfil do Brown, que apesar de ter aquela parte de coração, né, mostrando o caçador de dragões, pode ser que ele esteja enfrentando os dragões maléficos. Novamente, pegando questão de Dungeons and Dragons, tem os dragões cromáticos e os dragões metálicos. Os cromáticos mostrando aí os dragões com cores, onde são os malignos, e os dragões metálicos mostrando a sua benevolência, feitos de ouro, prata, etc e tal. Então eu acho bem legal porque existem diversas referências pingadinhas mostrando aí dentro dessa imagem, e novamente reforçando o princípio, porque como já dizia o próprio Brown, o coração é o músculo mais forte. Aqui a gente pega o Brown Noel, obviamente considerando um Papai Noel, eu acho bem legal porque não existe dentro da mitologia cristã uma entidade
vamos dizer assim, que utilizando de seres místicos como Papai Noel, como Coelhinho da Páscoa e assim por diante, acredito que o Papai Noel ele seja a entidade mais benevolente porque ele entrega presentes para todas as crianças, obviamente aquelas que foram boazinhas durante o ano. Então, acredito que o Brown trazendo toda essa ideia de benevolência, de presentes, de guarda. Obviamente existem algumas diversas mídias na parte de cultura pop, onde o Papai Noel é um caçador desenfreado. Se temos o Abraham Lincoln que mata vampiros, não impede de termos um Papai Noel que bate em lobisomens, por exemplo. Mas de uma forma geral, o princípio básico do Papai Noel é trazer essa premissa, e a gente vê também que os poros são as reninhas e as reninhas são os seres mágicos que levam o trenó do Papai Noel. Então obviamente traz essa referência e obviamente como a rena mais importante, que é a Rudolph, que tem o nariz vermelho, também novamente referenciando aí na imagem. E obviamente nesses alguns sonhos mais molhados daqueles que gostam do ser, nós temos muitas vezes dentro dos filmes adultos Papai Noéis um tanto bombados e um tanto, vamos dizer assim, calientes. Então todo mundo acaba saindo aproveitando, tanto as crianças quanto os mais velhos. Aqui nós temos o Cidade do Crime, e é bem interessante porque a gente vê o quê? Um perfil bem gangster, que apesar de parecer que você poderia estar meio que protegendo o dinheiro, no caso aqui, vendo os poros levando o dinheirinho e o outro com uma metralhadora arrebentando, acredito então que seja realmente no lado mais negativo dele. Dentro das diversas, vamos dizer assim, realidades do Brown, acredito que poderia ser levado para um lado um tanto não tão legal. Mas assim, querendo ou não, é algo interessante de que quem está atirando são os poros. Então, no final das contas, ele não acaba ferindo ninguém, pelo menos não diretamente. De uma forma geral, é bem legal porque você vê diversos elementos e, obviamente, o Brown você vê como aquele típico bandido de filmes de assalto a banco. Apesar de nós termos, por exemplo, 11 Homens e o Segredo, nós temos, por exemplo, alguns filmes de Velho Oeste, então tem diversas pequenas referências aqui e ali que você pode ir pegando. E, obviamente, como o próprio Brown utiliza de estruturas gigantescas como escudo, não impede dele estar usando algo indestrutível, que já que o cofre, a porta indestrutível, arranca a porta inteira, que você consegue passar muito bem, obrigado. Então, sem contar que com um puta diamante gigante no meio e as bordas feitas de ouro, então, no final das contas, além de se proteger, ele tem um puta escudão muito cabuloso e bem caro. Aqui no próximo a gente vê o Frenesi Açucarada. Como eu falei pra vocês, eu não sou muito fã desse tipo de skin, eu acho que perde um pouco os princípios narrativos, porque eu gosto de skins que não apenas são bonitas, mas sim que trazem princípios narrativos. Obviamente a gente tem uma área aqui, nós temos um Ziggs ali no ponto, nós temos um Brown meio que todo doce, talvez pegando dentro de uma realidade nonsense ou dentro de um universo como aparece, por exemplo, o universo da Vanellope de Detona Ralph, você pode sim ter diversas referências, tanto que se você for pegar Alice no País das Maravilhas, que tem a parte de doces, não impede de ser algo interessante. Simplesmente como, por exemplo, também nós temos não exatamente o que acontece em Buck, Jibakun, mas sim pode ter dentro de diversas cidades, reinos diferentes, temos doces. A gente viu em Hora de Aventura que tem uma entidade inteira que corresponde aos doces. Então, acredito que de uma forma geral você pode sim criar relações diferentes, criar pontos diferentes. Mas considerando toda a premissa do universo de League of Legends e de suas diversas realidades, eu acho que pode ser tanta coisa que fica um tanto difícil fazer algum tipo de análise, a não ser uma análise puramente de gosto. E como eu não sou tão fã de doce, prefiro mais salgado, então, simplesmente no final, acaba batido. E no final aqui nós temos o Brown curtindo o verão. Também curtindo o verão é um outro tipo de skin que eu também não sou muito fã. Nós temos então o 7 de um lado e nós temos o Brown do outro junto com seus porinhos. E é interessante porque muitas vezes a gente vê aqueles caras fortão correndo na areia, juntamente com os seus cachorrão. Então, aí nós temos o grande Brown com os seus cachorrinhos, que no final acaba sendo talvez um Shih Tzu, talvez um Lhasa,
mas né, trazendo aí os seus porinhos lá das terras gélidas para aí a praia. Eu acho interessante essa premissa de sempre estar presente, e no caso aqui, o grande escudão do Brown nada mais é do que uma bandejinha. Né? Mas eu acho interessante pelo fato de que tem diversas pequenas referências de praia, juntamente com um neonzinho referenciando algumas baladinhas, nós temos uns drinks aqui e ali, então não foge muito mais do que isso. Porém, temos aí na praia como seu principal estrutura narrativa dentro desse universo. Então, como quando acontece esse tipo de coisa, fatalmente, novamente, é simplesmente... Nossa, 3 mentes seguidas. É como a gente está considerando simplesmente o fato de que pode ser uma realidade de diversas formas diferentes, diversas premissas diferentes, não tem muito como analisar novamente, a não ser as outras que trazem referências diretas. Mas aqui, novamente, curtindo o verão. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a biografia do Brown, Coração de Frejor. Então, normalmente, como que eu faço? Eu pego, leio agora, não abri em nenhum outro momento, apenas deixei no layoutzinho para o vídeo. Eu leio o texto e trago a primeira impressão que eu tenho do texto fechado, sem nenhum tipo de avaliação prévia. Depois eu volto para dizer qual foi as minhas primeiras impressões. Então, pessoal, falar um pouco sobre a biografia do Brown. É interessante que, apesar de que o Brown ele é o meu herói favorito, eu tento ao máximo desvincular o profissionalismo, no caso a avaliação nua e crua, juntamente com o gosto, nostalgias e coisas assim, apesar de que eu tenho essa certa dificuldade. Porém, de uma forma geral, é interessante porque a biografia do Brown ele é uma biografia bem simples, onde simplesmente conta a sua história, tanto que mostra um pouco da sua jornada do herói, onde ainda não terminou, porque não tem necessariamente um clímax de história, porque a ambição dele é muito mais epopeica do que simplesmente uma jornada do herói um tanto clássica. Então, de uma forma geral, é interessante ver essa jornada do herói deixando uns pontos mais interessantes dentro da sua narrativa. É legal também que dentro da parte biográfica do Brown, ele mostra alguns detalhes importantes, como por exemplo, a sua origem, as suas motivações, os seus feitos, as suas ações, as suas principais histórias e como ele está atualmente. Caso ele já tivesse sido morto ou morrido por algum motivo, teria um começo, meio e fim. No caso aqui nós temos um começo, nós temos o meio e uma projeção do fim, porque ele mesmo diz que quando todo mundo estiver em paz, ele poderá ser um pastor de poros e assim estar aposentado. E ela é bem legal essa biografia porque ela traz diversos pontos que é possível criar conexões. Como por exemplo, ele fala sobre a origem do escudo do Brown, que nada mais é do que uma porta de um cofre impenetrável que ele teve que quebrar as bordas para conseguir tirar essa proteção. Não se sabe a origem, alguns dizem aqui, outros dizem lá, mas no final abre para uma possível continuação ou um possível gancho de algum outro personagem ou até mesmo para um conto mais específico. Fala sobre a sua conexão com a Ashe, fala sobre a sua conexão com o Tryndamere, fala com a sua conexão com algumas outras coisas, tanto no quesito sociocultural, quanto também na parte mais geográfica da localidade. Então eu acredito que de todas as biografias, não vou dizer que é a melhor, porque depois de mais de 100 episódios, fica um tanto mais complicado aí a gente ver todos e lembrar de todos certinho, assim. Na verdade não tem tantos episódios assim, mas como já passaram vários episódios, eu tô aí falando sobre diversos, é um por semana, e tem bastante, faz bastante tempo desde que eu comecei, então lembrar assim com todos os detalhes qual que seria o melhor, porém de uma forma estruturalmente narrativa, começo, meio e fim, mostrando motivações, ideias, convicções, pontos de vistas e também feitos. Acredito que sim, seja uma das melhores biografias até então, porque mostra toda essa continuidade, essa fluidez narrativa. Claro que você pode muito bem estruturar as suas questões colocando uma primeira frase mais interessante, mostrar um pouco mais de uma conclusão mais legal, colocar sim alguns gatilhos que podem ser colocados aqui e ali, porém de uma forma geral como uma estrutura de, vamos dizer assim, de construção narrativa, sim, com certeza. Obviamente, sempre vou deixar aqui o link na descrição para você tirar as próprias conclusões, porém, de uma forma geral, sim, a biografia do Brown é uma das melhores, com certeza. O próximo aqui é o conto A Tumba do Garoto Troll. Então, da mesma forma que eu fiz com a biografia, primeiro
dou uma lida e trago para vocês qual é a minha primeira impressão sobre essa história. Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre a tumba do garoto Troll. É bem interessante porque essa aí é basicamente a história que fala sobre o escudo. Como eu falei para vocês, como a biografia traz essa proposta de a principal história, a história contada da origem do escudo, então a Riot acabou trazendo essa própria história. E é interessante porque não existe um autor, uma autora que é dedicada a essa história, então provavelmente foi algo criado exclusivamente pela própria Riot como forma assim, de linkar diretamente com as suas estruturas. E é bem interessante porque a história é uma história de cunho assim, bem infantil, a estrutura ela é bem infantil, que basicamente é uma avó contando para sua neta sobre a origem do escudo Braum, porque a menina vai dormir e ela oferece. Minha filha, eu gostaria então de ouvir uma história. Não, vó, já estou muito velha para isso. Ninguém é velho demais para ouvir uma boa história. Ela começa a contar. Quer que conte a história da bruxa, do Gélida? Não. E que tal do Braum? Do Braum com certeza eu quero saber. Aí, que tal sobre a do dragão, não sei o que. Ou melhor, que tal contar a história do escudo? Então conta toda a história, que o garoto Troll ficou preso dentro da caverna, não sei o que, a mãe chorou, o pai pediu ajuda, Braum veio para ajudar, não conseguiu, depois de muitos dias tentando, ele foi esmurrando a montanha até conseguiu abrir espaço até chegar no menino. Quando a montanha caiu, ele usou o escudo para segurar a montanha e percebeu que o escudo era mágico, era especial, e com isso ele carrega para sempre. Então é interessante porque é uma estrutura narrativa bem simples, onde basicamente traz essa proposta mais de origem. Mas essa proposta de origem, então, não poderia ter colocado juntamente com a biografia? Até poderia. Porém, como o desenvolvimento narrativo aqui ele leva para um lado um pouco mais infanto-juvenil, como uma forma de estruturação, é bem interessante. E mesmo que não tivesse necessariamente essa estrutura de conto narrativo, de historinha para criança, você pode colocar sim umas narrativas um pouco mais, talvez de um jovem adulto, como um objetivo do quê? De trazer um flashback interessante. Claro que dependendo de como for, você começa como se fosse um filme trazendo essa cena da filha, né, da neta, começando a historinha, aí entra na cabeça da menina e conta toda a história. Aí você pode fazer um pouco mais não adulto, mas sim um pouco mais não tão infantil, porque apenas era um princípio original trazer o porquê está contando essa história. Então, claro, como isso aqui é simplesmente uma história contada por uma senhora para sua neta, não existe uma necessidade de ter algumas estruturas narrativas de gatilhos que trazem uma consistência. Por quê? Como nós estamos falando de uma lenda, uma estrutura de lendas, você não precisa necessariamente ter uma consistência narrativa. Quando eu digo consistência, não estou falando que não precisa ter uma linha lógica, que não precisa ter as ferramentas, que não precisa ter estruturas, mas eu digo aqui muito mais pelo fator de que precisa ter o quê? A estrutura. Porém, a estrutura pode ser fragmentada com algumas suspensões muito maiores, que normalmente são usadas, porque simplesmente eu posso usar o fato de que é uma história contada por uma criança, é uma lenda, é uma fábula. E uma fábula você pode jogar a suspensão dessa criança para casa do chapéu, porque o objetivo é que a história precisa, no final das contas, ter uma moralidade. E no caso aqui, a moralidade existe diversas, como por exemplo, cuidado com o que você mexe, não vá em lugares perigosos, ajude o próximo, o importante é... Então assim, tem diversas pequenas coisinhas que você pode utilizar como moralidade, como um objetivo de trazer essa inspiração à benevolência. Tanto que na própria biografia do Braum ele fala sobre que ele não se importa que aumentem um pouco mais as histórias dele, se o objetivo basicamente inspirar pessoas a fazer as coisas boas. Então é bem legal porque a neta ela precisa de uma inspiração, no caso ela nem quer ouvir a história da bruxa Gélida, mas sim a história do Braum como a sua grande inspiração. Então eu acho isso bem legal porque apesar de ser uma coisa bem simples, bem bobinha, de tanto que é infantil, aqui traz de uma forma bem mais legal, com o objetivo de trazer muito mais a questão de trazer maior a estrutura da mitologia do Braum do que necessariamente a história do Braum. Então, o cuidado da grande diferença quando a gente for pegar sobre a estrutura narrativa de lendas ou a introdução de mitologia de universo, porque as lendas elas têm um objetivo específico, as mitologias têm um outro objetivo.
Claro que dentro de mitologias e lendas você pode pegar com uma estrutura geral, porém, num quesito mais narrativo existe uma leve diferença que você pode levar para os dois lados. Claro, você pode utilizar a estrutura de lendas na mitologia, a estrutura de mitologia nas lendas, não tem problema, porém existem umas leves diferenças entre um e outro dentro da sua estrutura. Bem, então de uma forma geral, eu gostei bastante desse pequeno continho onde traz esse ar bem mais suave, bem mais de fábula para esse universo. Então sim, graças a Deus, Brawl não apenas tem skins bem legais, apesar de ter duas, tanto dos doces quanto do mar, do praia, que eu não sou muito fã, mas uma biografia bem legal, um conto bem fluido, bem gostosinho. Então sim, Brawl continua no meu coração sendo o top 1 personagens favoritos de League of Legends. Então pessoal, esse aqui foi a minha reviewzinha sobre o Brawl, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, porque nós temos aí vídeos todos os dias de segunda a sexta, trazendo diversos elementos diferentes, narrativos, revisão, review de uma forma geral. Nós temos aí também lives tanto aqui no YouTube quanto na roxinha, e sim, algumas coisas bem interessantes que vão surgindo no decorrer desse mês, que eu espero que vocês gostem bastante. Então, deixar aqui embaixo quais são os próximos assuntos que a gente vai abordar dentro do mundo de League of Legends. Se você tem algum personagem específico que você gosta, ou algum cenário específico que você gosta, deixe aqui nos comentários, porque com certeza vai chegar o momento que eu vou fazer um vídeo sobre o que você está pedindo. Use a burra das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!